na hipotética fase em que a Rússia está vivendo nesse momento, Serrão e também Alessandro Azzoni, nessa hipotética fase de assertividade da Rússia. Todo mundo está vendo que a Rússia errou e errou feio no quesito de invasão da Ucrânia, pensando que seria fácil. Já entramos quase perto de 30 dias de guerra. Então, os impactos econômicos já estão sendo sentidos. A declaração da presidente do Banco Central disse: olha, russos, preparem-se, porque o pior vai acontecer. E nesta segunda-feira, o mercado de Moscou deve reabrir com fortes perdas. Agora eu falo para vocês, hipoteticamente, Putin poderia simplesmente, sabendo que poderia levar a Rússia ainda à ruína diante dessa guerra em todo o cenário econômico, ele poderia pedir para as tropas: olha, fiquem onde vocês estão, vamos permanecer, que nem os Estados Unidos fizeram na guerra no Afeganistão, deixaram as tropas lá e simplesmente pararam, porque senão a economia ia à ruína. Você acha, Serrão e também Alessandro Azzoni, vamos começar com o Alessandro Azzoni, você acha que Putin, em determinado momento, pode sofrer essa pressão interna russa, simplesmente vamos colocar um ponto final nessa guerra, um cessar-fogo, vamos pegar o que a gente já tem e a gente termina a guerra por aqui, porque senão a Rússia vai simplesmente quebrar? Eu acredito que na cabeça do Putin ele tem um pensamento seguinte: quanto mais apoio e mais armamento se envia para a Ucrânia, mais forte ele fica na questão das negociações. Ele está com a questão em praticamente tomar as cidades litorâneas do sul. Lembrando que a Marinha praticamente, que estava com todos os soldados para fazer a invasão pelas praias, já não se efetuaram. Eles estão no navio e estão desembarcando em outras áreas. Então, ali era uma área estratégica. Eu acho que na cabeça do Putin ele está jogando um jogo de xadrez que ainda ele acha que tem chance. Eu acho que ele não vai parar, não. Ele acha que a questão se ele paralisa, eu acho que tardia... Ele perde? Ele perde. Eu acredito que se ele tardia, ele perde. Então, agora ele é uma questão de... Ele tem que ser mais rápido e assertivo. Um desses é a questão do uso de mísseis ultrassônicos, que foi um dos casos, porque ele é muito mais preciso nos seus alvos do que os próprios militares e ao avanço em terra. E mesmo porque o armamento que foram doados pelos países da Europa, Estados Unidos, eles estão conseguindo frear praticamente o avanço dos blindados. Então, é uma maneira de pegar e usar um míssil que não tem uma capacidade tão forte de ser destruído pela a parte antiaérea e ele consegue fazer as suas ações. Eu acho que ele vai intensificar. Ao meu ponto de vista, ele vai ser muito mais rápido, ele vai tentar finalizar isso com um golpe fatal. Jorge Serrão. Concordo inteiramente com o professor. O Putin chegou naquele ponto de não retorno. Não dá mais para recuar. Essa guerra que ele chama de ação militar especial já causou estrago político, econômico, geopolítico, diplomático para ele. Então não tem mais volta. Eu acredito, pelo estilo Putin, que haverá uma acentuação dessa guerra nessa segunda e terça-feira para a ocupação do litoral. Isso será decisivo. Se Putin conseguir, se a Rússia conseguir ocupar rapidamente o litoral, impedindo o acesso da Ucrânia ao mar, isso vai ser a moeda forte de troca que ele vai ter para implementar a negociação, entre aspas, né? Que a negociação que ele está propondo é aquela péssima negociação. Vai impor à Ucrânia uma derrota. A negociação que eles estão falando é essa. A Ucrânia vai sair detonada dessa operação. Então, ele vai usar o sucesso dessa ação militar para isso. Agora, tudo depende exatamente do sucesso dessa operação militar, não demorando muito tempo. A ação está correndo muito mais lentamente do que ele esperava, e aí segurar isso politicamente, economicamente e diplomaticamente, chegou um momento que fica insustentável. Mas o estilo dele indica, ele vai radicalizar essa guerra. Então, Serrão, o presidente Volodymyr Zelensky, a gente acompanha muito na rede social, no Twitter, e ele já deixou claro que há 2 anos ele vem negociando com a Rússia. Só que a Rússia quer impor algumas sanções impraticáveis.
Por exemplo, a Rússia quer que Volodymyr Zelensky deixe praticamente o governo, ou se não, se submeta, seja submisso ao governo russo. Só que os ucranianos já estão, não aceitam esse tipo de sanção. Agora, ele disse o seguinte, que está aberto para negociação direta com Vladimir Putin. Ele anunciou isso neste domingo, nas redes sociais, que ele já está aberto para negociar diretamente com o presidente Vladimir Putin. A gente sabe que o presidente Vladimir Putin não vai querer ficar tete a tete, cara a cara com o Volodymyr Zelensky. Agora, se não houver tratativas, o Volodymyr Zelensky disse, inevitavelmente vai acontecer a Terceira Guerra Mundial. Vamos para o fronte. Nossa, ele está exagerando demais. As potências ocidentais jamais vão permitir que isso aconteça. É mais fácil até que elas ajudem a derrubar o Zelensky para chegar a uma negociação ruim, até ruim para a Ucrânia com Vladimir Putin. É muito provável que isso mais aconteça. Terceira Guerra Mundial, por enquanto, ele não está disse no na horizonte. Terceira Guerra Mundial que vai resistir. Não tem como. Ele também não tem como também aceitar todas as imposições do presidente Vladimir Putin nesse momento, porque são sanções teoricamente impraticáveis. Ele quer negociar com a Rússia. Ele está aberto para isso. Só que se não houver negociação, a negociação vai dar por encerrado e vai continuar a guerra. Seria esse o que já está acontecendo, a Terceira Guerra Mundial, e deixou claro isso. A retórica dele não pode ser outra. Nessa guerra todos, tanto Putin quanto o Zelensky, estão prisioneiros da narrativa em que eles se meteram nesse conflito. Então agora, para resolver, vai ser no fato concreto do resultado do conflito. Se a Rússia conseguir confirmar o seu favoritismo pelo poderio militar, Putin vai ter mais condição de negociar, impor aquilo que ele fez quando ele invadiu a Ucrânia. Do contrário, se ele não tiver a vitória militar esperada, aí é Zelensky quem pode contar com apoio ocidental para emparedar a Rússia. O jogo é muito complicado e imprevisível nesse momento. Alessandro Azzouni, se a Rússia não está conseguindo em solo tomar Kiev, já que as tropas estão resistindo, as tropas ucranianas estão recebendo armamentos, suprimentos, estão resistindo a essas tropas. A Rússia já viu que por solo não tem jeito. Agora começou a atacar pelo ar, mísseis hipersônicos. Ninguém sabe qual que é o poderio bélico de mísseis hipersônicos que a Rússia tem nesse momento. Agora, para acabar com uma guerra de vez, seria uma arma nuclear. Não teria outra alternativa a não ser essa, já que os submarinos estão a postos russos. Agora, se tiver arma nuclear, aí vai entrar a OTAN, vai entrar os outros países aliados, inclusive os Estados Unidos. E que fim que pode levar a Rússia se chegar nesse patamar? Eu acredito ainda que não vai chegar nesse patamar. O Putin, ele está fazendo uma ação, apesar dessa loucura dessa guerra, mas ele está fazendo uma coisa extremamente organizada. Os ataques vão ser pontuais. Ele vai atacar todos os pontos estratégicos do armamento que ele recebeu dos aliados. Ele vai atacar fornecimento, vai atacar estoque de alimentos das tropas. Ele vai inutilizar essas partes. É que nem a questão do ataque de um hangar que ele falavam que era um hangar de aviões, que era um ataque a um aeroporto, e na verdade era um hangar que era usado para conserto dos seus MiGs. Então, quer dizer assim, a Rússia está sendo muito precisa em seus alvos, então eu acredito que o Putin ele vai intensificar, ele não vai usar a questão da bomba nuclear. Essa retórica de Zelensky, de jogar essa responsabilidade, até os outros países aliados, eles estão de olho. Lembre que os Estados Unidos têm um sistema de monitoramento via satélite mais preciso do mundo, ele consegue monitorar até a rastreabilidade. Ele já... E o Reino Unido também. Também, os dois têm essa questão do sistema mais potente de rastreio do mundo. Então eles conseguem ver o movimento das tropas online, como se fosse um vídeo de televisão. Então quer dizer assim, e eles conseguiram mapear até o uso do míssil ultrassônico. Então está sendo tudo monitorado. Se houvesse algum avanço nesse sentido, eles já teriam tomado posicionamento. E o próprio Biden falou, nós não vamos entrar nessa guerra. A própria OTAN falou, nós não vamos entrar. Entanto que a retórica do Zelensky, em uma semana atrás, ele falou que ele foi abandonado.
E ele joga essa responsabilidade. Então, eu não acredito numa terceira guerra.